Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso básico de Power Automate aqui do canal da Hashtag. E o objetivo principal desse curso é te mostrar o que é essa ferramenta, como ela funciona, te mostrando os principais conceitos, funcionalidades e integrações para que você consiga automatizar suas tarefas e se destacar aí no seu trabalho. Então, antes de ir para o vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo dessa série do curso básico de Power Automate. Vamos pro vídeo! Nessa aula do curso básico de Power Automate, a gente vai começar a ver os controles de fluxo aqui dentro do Power Automate. E o que são esses controles de fluxo? Vamos lá! Controles de fluxo são funcionalidades internas do fluxo para a gente aplicar, por exemplo, condição de execução, fazer loop, definir um bloco de ação, encerrar a execução do fluxo. Ou seja, a gente vai controlar o fluxo de algumas maneiras para começar a criar fluxos um pouco mais elaborados aqui. Tá? Então a gente tem condição, aplicar a cada, escopo, fazer até, opção e terminar. São essas aqui as opções de controle de fluxo. Tá bom? E as principais são as ações de aplicar a cada, que é uma estrutura de repetição que fará um loop sobre a saída de um bloco anterior. Como assim, Rafa? Não entendi nada. Olha só, eu tenho aqui um exemplo de fluxo num print aqui de um obter itens de uma lista do SharePoint. Então esse obter itens ele vai obter tudo que está dentro daquela lista, ou seja, tudo que está dentro de uma planilha. Basicamente a lista do SharePoint é como se fosse uma planilha. A saída desse campo, obter itens, é chamado de value. Olha só, valor, value, tá? Aqui. E ele contém justamente a lista de valores obtidos. Ou seja, eu tenho, vamos supor, uma lista do SharePoint com várias colunas e vários valores lá dentro. Tudo isso ele vai chamar de lista e vai chamar de value. Sabe? Dentro dessa variável, isso aqui é uma variável de fluxo chamada value, e essa variável ela vai ter vários valores dentro. Ou seja, ela é uma lista com vários valores. E eu consigo usar o aplicar a cada para executar uma série de ações para cada valor contido nessa lista, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver uma lista no meu SharePoint com nome, e-mail e o corpo do e-mail, por exemplo, que eu quero mandar, eu posso pegar para cada linha que está lá na minha lista, obter o e-mail, o nome e o corpo do e-mail, por exemplo, para colocar aqui numa ação de enviar um e-mail, tá bom? E eu posso fazer isso para várias e colocar outras ações aqui trabalhando com os valores dessa lista. Agora vamos tentar fazer uma analogia para ficar um pouco mais claro, uma analogia do aplicar a cada, uma estrutura de repetição no nosso cotidiano. Vamos por, eu lavei roupa e coloquei minha roupa lá para secar. Depois que a minha roupa secou, eu preciso recolher essa roupa, dobrar essa roupa e guardar essa roupa, certo? Então isso é uma estrutura de repetição. O que eu vou ficar fazendo? Eu vou recolher a roupa, ficar recolhendo todas as roupas, aplicar a cada roupa, o que eu vou fazer? Aplicar a cada roupa o recolhimento, aplicar a cada roupa a dobragem e depois a gente guarda, tá bom? Então, para cada roupa que tiver lá pendurada, a gente vai recolher, dobrar e guardar, tá bom? Isso aqui é o aplicar a cada. Então, a gente faz uma estrutura de repetição. Sem a gente mesmo pensar, durante o dia, a gente está fazendo várias vezes estruturas de repetições. A gente só não pensa dessa forma, mas a gente está fazendo, tá? E uma outra coisa que a gente vai olhar aqui também que é bastante importante são as condições, que permite executar parte de um fluxo quando uma condição ou não é satisfeita. Um exemplo básico do nosso cotidiano. Exemplo básico. Uma condição. Está frio? Sim ou não? Se está frio, eu vou sair de casaco. Se não está frio, eu não vou sair de casaco. Tá bom? É uma condição básica. Está chovendo? Sim, vou levar o meu guarda-chuva. Não está chovendo? Não vou levar o meu guarda-chuva. Então aqui a condição é: está chovendo? Sim ou não? Entendeu? Seria basicamente essa comparação que a gente faz para a gente saber se a gente sai de guarda-chuva ou não, se a gente não sai de casa, enfim. E aqui a gente pode executar o fluxo em caminhos diferentes. Aqui dentro do se sim e do se não, a gente pode ter centenas de ações, várias ações. E essa condição pode estar dentro de um aplicar a cada, o aplicar a cada pode estar dentro do se sim ou se não. Então, por exemplo, trazendo o nosso exemplo de dobrar roupa e guardar. Eu posso fazer o seguinte: eu tenho lá, estou aplicando minha estruturinha de repetição de recolher a roupa, dobrar e guardar, mas agora tem um outro temperinho que a gente pode colocar. E se eu tenho armários diferentes para cores de roupas diferentes?
Por exemplo, eu tenho um armário para roupas coloridas, um armário para roupas pretas e um armário para roupas brancas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar minha roupa, vou recolher minha roupa, vou dobrar minha roupa e na hora de guardar, eu vou verificar, eu vou aplicar uma condição. Se a roupa for colorida, eu vou guardar no armário 1. Se a roupa for preta, eu vou guardar no armário 2. E se a roupa for branca, eu vou guardar no armário 3. Então, dentro do nosso aplicar a cada, a gente tem uma condição. E a gente faz isso. A gente às vezes separa aqui nossas roupas em gavetas, em armários, em cabides, dependendo do tipo de roupa. Então, a gente aplica estrutura de repetição, fazer até, e a gente aplica uma condição sem a gente pensar. Bom, se vocês começarem a pensar um pouquinho dessa forma mais lógica, assim, no dia a dia, vocês vão ver que para tudo que a gente faz, a gente tem essas estruturas de repetição e as condicionais. Beleza? Agora, para a gente sedimentar esse conteúdo e ficar mais claro, a gente vai ver isso no Power Automate. Como a gente faz isso no Power Automate, tá bom? Então, vamos lá para o Power Automate. Estou aqui na página inicial, então, do meu Power Automate. E nosso objetivo hoje, olha só, o nosso objetivo hoje vai ser criar um fluxo para organizar arquivos dentro de um Google Drive, tá bom? Então, eu estou aqui agora no Google Drive e eu criei 3 pastinhas, uma chamada Planilhas, uma chamada PowerPoint e uma chamada Word, tá bom? São 3 pastas dentro de uma pasta chamada Arquivos. Então, eu tenho meu Drive aqui, tem a pastinha Arquivos, dentro dessa pasta Arquivos eu tenho essas outras 3 pastas. E vamos supor que todo dia essa pasta de arquivos enche de coisas. Que coisas? Arquivos. Excel, planilhas do Google, PowerPoint, Word. E a gente precisa organizar esses arquivos aqui dentro dessas pastinhas. Que é uma coisa bem comum, a gente tem uma pasta com um monte de coisa e a gente precisa organizar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 3 arquivos de exemplo e vamos carregar aqui para o Google Drive. Ó, estou aqui no meu Google Drive, vou abrir uma pastinha no meu computador. E vou pegar aqui os arquivos. Esses arquivos eu fiz o seguinte para criar. Olha só como que eu vou... Vamos fazer tudo de novo. Eu vou apagar esses arquivos aqui. Vamos fazer de novo. Vou vir um novo. Planilha do Microsoft Excel. Vamos lá. Arquivo Excel 1. Tá? Vou fazer de novo para o PowerPoint. A mesma coisa. Arquivo PowerPoint 1. Tá? Arquivo PowerPoint 1. E vou fazer a mesma coisa para o Word. Ó, arquivo do Microsoft Word. Então, arquivo Word 1. Bom, 3 arquivos em branco que eu vou carregar ali para o meu Google Chrome, tá bom? No meu Google Drive, desculpa. Vou arrastar para lá, então. Arrastei aqui para dentro da pasta arquivos, ele está carregando. E a gente logo vai ter esses 3 arquivos em branco aqui dentro. Vamos supor que aqui são 3 arquivos, mas às vezes no dia a dia a gente tem 100 arquivos de Excel, 100 arquivos de PowerPoint, 100 arquivos do Word ou até mais. E a gente quer pegar tudo que é Excel e jogar aqui para dentro. Tudo que é PowerPoint e jogar aqui para dentro. E tudo que é Word e jogar aqui para dentro de maneira automática. Tá bom? Então a gente vai fazer isso utilizando o Power Automate, aplicando as estruturas de repetição e as estruturas condicionais. Beleza? Então vamos vir aqui agora na página inicial do Power Automate. Vou clicar aqui em criar para a gente criar um fluxo novo e vou criar um fluxo agora instantâneo. Na outra aula a gente viu um fluxo de nuvem agendado e agora a gente vai ver um fluxo de nuvem instantâneo, tá bom? Eu vou selecionar essa primeira opção e vou colocar aqui, ó, organização de arquivos, bom? Organização de arquivos. E vou criar. Vou para o designer antigo e agora a gente precisa fazer o seguinte, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente tem todos os arquivos lá dentro da nossa pasta. Então a gente precisa falar para o Power Automate, olhar arquivo a arquivo, ver que tipo de arquivo que ele é, para depois jogar dentro da pastinha. Como que a gente vai fazer isso? Ele não está no Google Drive? Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar aqui na nova etapa uma ação do Google Drive, as ações do Google Drive, para a gente ver o que tem ali e o que pode ajudar a gente. Vamos clicar aqui em nova etapa, Google Drive. Google Drive. Google Drive, vamos procurar aqui, ó, Google Drive. Selecionei essa opção do Google Drive e olha só as ações que ele tem. Criar arquivo, listar arquivo na pasta, atualizar arquivo, copiar arquivo, excluir arquivo, tal. O que eu quero fazer? Eu quero olhar arquivo a arquivo para ver o tipo. Então eu preciso obter todos os arquivos dentro de uma pasta. Aí eu consigo olhar os arquivos que estão dentro dessa pasta para ver o tipo de arquivo, o tipo que ele é, e depois aplicar algumas ações. Então vamos lá. Vamos selecionar a ação aqui de listar arquivos na pasta.
Primeira vez que a gente for utilizar sempre no conector, vai aparecer isso aqui para a gente entrar. A gente coloca a conta que tem ali, né, que a gente está utilizando no Google Drive. Essa aqui é a minha conta. Dá um continuar, permitir, né, aceita tudo, para que ele crie a conexão. Criou a conexão, ele vai perguntar o ID da pasta. A gente só clicar aqui na pastinha, vir em Google Drive e selecionar aqui, ó, pasta arquivos. Eu quero listar tudo que tem dentro dessa pasta, tá bom? Porque meus arquivos estão dentro da pasta arquivos. A gente quer ver todo mundo, ver o tipo de cada um e ver o que a gente vai fazer. Tá? E olha só. Então, beleza. A gente fez isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos salvar e vamos testar para a gente ver o que essa etapa vai fornecer para a gente e como que a gente vai analisar e aplicar o que a gente precisa. Vamos lá. Vou testar manualmente. Beleza. Fluxo de execução. Concluído. Olha só. O mais importante aqui no Power Automate é a gente sempre analisar as nossas saídas de uma etapa para a gente ver o que a gente tem. Olha só, a gente entrou com a pasta arquivos e ele deu para a gente um negócio chamado body, olha, body, uma lista de sublistas. Olha só que legal. Eu vou copiar tudo isso daqui para ficar mais fácil da gente enxergar e vou colocar no Word, tá bom? Vou abrir o Word aqui no meu computador, um arquivo em branco, tá bom? Olha só. Beleza. Ele me deu tudo isso aqui. Eu só abri, copiei e colei. Olha só, ele deu esse colchete inicial. Vou marcar ele aqui de vermelho. Olha só, vermelhinho. E ele lá embaixo, ele fecha esse colchete aqui, ó. Tá? Ele fecha esse colchete. E dentro desse colchete, eu tenho vários grupos de itens. Olha só, eu tenho esse bloco. Ó, vou pintar aqui de amarelo. Eu tenho esse bloco, tá vendo? Começando com uma chave, terminando com uma chave. Olha só, e uma vírgula. Tenho esse bloco. Eu tenho vários blocos. E olha só que legal, para cada bloco desse, ele me traz propriedades. ID, name, display name, path, que é caminho, última modificação, last modified, size, que é o tamanho, media type, isFolder, é pasta, pause, olha só, etag, file locator, last modified by. Então ele traz várias informações para cada item da minha que está dentro da minha pasta arquivos. Olha só, ele trouxe o nome, ó, arquivo Word 1.docx, arquivo PowerPoint 1.pptx. Aí ele vai trazendo aqui, conforme a gente vai vindo, ó, vamos marcar os blocos aqui de cores diferentes para ficar um pouco fácil da gente enxergar. Ó, aqui é um pouco fácil da gente enxergar. Então vamos marcar aqui, esse aqui azul ficou ruim para ler. A gente muda a cor da letra. Tá, a gente vai mudar a cor da letra aqui para branco para ficar fácil de ler. Vamos lá. Tem mais um bloco aqui. O verde. A letra branca. Tudo isso aqui para ficar fácil de ler. Bom? Ó. Olha só. Então vamos vir aqui para esse amarelo. E aqui a letra branca, tá bom? Beleza. Então olha só. Para cada item que tem lá, ele trouxe o nome, trouxe as propriedades. Ó. Então, arquivo de Excel. Aí ele trouxe até aqui outras. Mas, Rafa, você tinha 3 arquivos lá no seu Google Drive, ele trouxe mais elementos. Ele trouxe também, ó, as pastas. Olha só que legal. Voltando no Word, ele trouxe aqui o nome, Word. isFolder, true. Ou seja, é uma pasta verdadeiro. Ele trouxe não só os arquivos lá, Excel, tudo mais, mas ele trouxe as pastas presentes dentro da pasta arquivo. Ou seja, ele trouxe tudo que tem. E olha só que legal, ele trouxe uma lista de valores, isso aqui não é uma lista, isso aqui tudo é uma lista. E dentro de cada lista, por exemplo, dentro de cada lista eu tenho sublista, dentro de uma lista eu tenho sublistas. Olha só, essa aqui é a minha lista principal, que começa aqui e termina lá embaixo. E dentro da minha lista principal, eu tenho todos os elementos que começam numa chave e terminam na outra. Ou seja, ele me trouxe uma estrutura assim, ó. Ele me trouxe uma chave e um outro colchete. Aí dentro desse colchete ele me trouxe o valor 1, vírgula, o valor 2, tá? E depois ele me trouxe o valor 3 e assim por diante, tá? Ele me trouxe vários aqui. E o valor 1, ele é o quê? Uma outra lista. Olha só, ele tem outras propriedades. O valor 1, ele é basicamente como se fosse uma outra listinha. Ele tem ID, ele tem name, ele tem o path, ele tem várias outras propriedades. Então ele trouxe uma lista que tem sublistas dentro dessa lista principal. E a gente consegue trabalhar isso com aplicar a cada. Olha só, eu vou voltar aqui agora no meu
Power Automate e vou fazer assim, ó. Vou editar e vou fazer o seguinte. Eu vou trazer um aplicar a cada agora. Vou selecionar uma etapa saída das etapas anteriores. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, eu quero ver o nome de cada arquivo que está lá dentro. Quero exibir o nome aqui no meu fluxo. Vou vir aqui, ó. Vou selecionar aqui, por exemplo, nome. Olha só. Olha o que ele fez. Ele automaticamente mudou e criou um outro aplicar a cada. Por quê? Porque, olha só, a nossa saída, ela estava dentro de uma estrutura chamada body, que nem eu comentei para vocês. É o corpo. Body é corpo. Dentro do corpo eu tenho vários itens. E aí eu utilizo esses itens. Então vamos fazer um pouquinho diferente. Olha só. Eu vou excluir isso aqui. Eu vou selecionar aqui uma ação chamada compor. Essa ação aqui, compor, ela faz parte de um bloco operação de dados. E esse bloco operação de dados é onde a gente vai aprender a manipular dados aqui dentro. Mas o compor é como se fosse um bloco de notas aqui do Power Automate. Ele aceita tudo que a gente colocar nele. Bom, eu tenho um compor aqui. E nesse compor, eu vou simplesmente exibir alguma coisa. Poderia colocar aqui Rafael. Poderia colocar poderia colocar qualquer coisa aqui dentro. Mas eu vou colocar o nome. Eu quero exibir o nome. E olha só o que o Power Automate fez sozinho. Ele já criou o aplicar a cada. Como eu falei, dentro do corpo dessa saída aqui, sai um corpo com vários itens dentro. Dentro desses itens tem a propriedade nome, que é o que a gente vai exibir. Então, olha só. Quando eu clicar aqui em testar agora no manualmente, olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer aplicar a cada, ele obteve 6 itens. Tem 6 itens aqui, ó, mostrar 1 de 6. Ele tem 6 itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha, 6 itens. Se a gente voltar aqui no nosso Word, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Show. Beleza. E olha só o que ele está mostrando pra gente, ó. Arquivo Word. Aí eu vou pro próximo, avançar. Arquivo PowerPoint 1. Excel 1. Olha só, Word, PowerPoint. E depois ele tem as planilhas aqui, tá? Então, para cada arquivo eu consigo mostrar o nome, consigo fazer qualquer coisa. Isso tudo dentro de um aplicar a cada. Observe que o aplicar a cada ele é um bloco. Dentro desse bloco eu posso colocar mais ações aqui dentro. Então, por exemplo, olha só que interessante. Dentro desse bloco tem uma propriedade chamada Media Type. Olha só. O Media Type, ó, vamos até deixar em negrito aqui o Media Type. Ele traz uma informação maluca aqui, que a gente não precisa ficar sabendo, decorando nada, mas cada arquivo tem um Media Type diferente. Olha, o DocX, ele tem Application, blá, 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 Word, Process, blá, 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 Document. Ele fala Word, Process, Sign, GML, Document. Arquivo PowerPoint, ele traz aqui, ó, Presentation, ML, Presentation. O arquivo de Excel, ele traz aqui o Media Type, Application, Open, XML, Formats, Office Document, Spreadsheet, ML, Sheet. Então ele traz para cada tipo de arquivo um Media Type diferente. E a gente pode utilizar essa informação depois para fazer a separação. O que a gente quer fazer? Certo? A gente quer olhar cada arquivo, verificar o tipo desse arquivo e se o tipo for Excel, a gente põe na pasta 1. Lembra da roupinha? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a roupa, dobrar, olhar a cor dobrar ela, olhar a cor para guardar no armário específico. Aqui a gente está obtendo os arquivos, olhando o arquivo, vendo que tipo de arquivo é para a gente guardar na pastinha específica. Mesma coisa do dobrar roupa. Então vamos lá. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa verificar o tipo de arquivo. Como a gente faz isso? Com uma condição, tá bom? Eu posso vir aqui em controle, que é uma das primeiras ações que aparecem, e selecionar aqui condição. Ele abre esse bloco. Olha só. Ele está dentro ainda, ó, ele está dentro do meu aplicar a cada. Olha só, dentro do meu aplicar a cada eu tenho essa ação, eu tenho essa condição. E essa condição ela pode ou ir para esse lado ou ir para esse lado, dependendo da avaliação. Então, por exemplo, eu quero ver se o valor aqui, ó, eu posso escolher o valor da etapa anterior e qual o valor que me fala o tipo de arquivo. É o valor chamado Media Type, propriedade Media Type. Eu quero verificar. Media Type é igual a algum valor? Por exemplo, poderia colocar igual a 1. Poderia colocar igual a Rafael. Posso colocar qualquer coisa. Mas eu não quero verificar qualquer coisa. Eu sei os Media Types que eu tenho. Eu sei que o Excel... Olha só. Eu sei que, por exemplo, o Word, o Excel tem os específicos. Então, o Word, olha só. Ele tem esse Media Type. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse cara todo aqui, ó.
E tudo que tiver... Ah, por que você não copiou as aspas, Rafa? Porque as aspas são para indicar que aquele valor é um valor de texto, tá bom? Valores numéricos não tem aspas, olha só. Valores numéricos não tem aspas e valores de textos todos têm as aspas, tá bom? Então a gente quer só o que está entre as aspas. Então vou colocar aqui, beleza? E aqui, olha só. Legal da condição que a gente pode colocar igual a, mas a gente tem outros operadores. Se ele contém alguma coisa, se ele não contém, se ele não é igual a gente pode utilizar todos esses operadores lógicos para a gente trabalhar com as condições. Então, por exemplo, eu poderia colocar um contém, ou, por exemplo, termina com documents. Por exemplo, document. Se ele terminar com document, ele é Word. Ó, porque o outro aqui é presentation, o outro aqui, ele é sheet, tá bom? Eu posso fazer essa combinação. Ou eu posso usar o valor inteiro. Aí fica a critério de cada um que estiver construindo o curso, dependendo do fluxo, dependendo da especificação, dependendo da demanda, do detalhe, você vai precisar selecionar ali uma operação lógica diferente ou aqui seja mais adequada para o seu propósito, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, ó, media type, tá vendo? Tá vazio? Então, tem vários tipos aqui de formas diferentes que funcionam para fazer isso aqui. Eu posso, por exemplo, verificar a terminação, se termina com presentation, se termina com sheet, ou posso pegar tudo o valor, tá bom? Por exemplo, o media type é igual a tudo isso aqui? Sim. Se sim, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar aquele arquivo Word e jogar aqui para dentro. Como que eu faço isso utilizando o Power Automate? Vamos lá nas ações do Google Drive. Vamos lá nas ações do Google Drive. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, copiar o arquivo ou mover o arquivo. No caso, eu posso copiar o arquivo ou, justamente, obter o conteúdo do arquivo usando o caminho e depois criar um arquivo. Pode ser as duas opções, tá bom? Eu posso pegar aqui, copiar o arquivo e criar o arquivo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar esse método aqui, ó, obtendo o conteúdo de arquivo. Que é um método que é muito parecido com o OneDrive, com o SharePoint, que tem esse tipo de ação. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente obter o conteúdo de arquivo usando o caminho. Vou clicar aqui, ó. Qual que é o caminho do arquivo? Rafa, não sei, eu tenho que selecionar. Não precisa selecionar nesse caso, porque olha só, dentro do listar arquivos na pasta, ele me forneceu aqui uma informação muito importante, chamado justamente caminho. Olha só, caminho, tá? Em inglês é caminho. Então, eu posso simplesmente utilizar essa propriedade aqui chamada path para a gente construir para a gente obter o conteúdo do arquivo, tá bom? Então, lembra, ele está fazendo uma iteração, ou seja, ele está indo arquivo e vendo as propriedades, obtendo tudo de cada arquivo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos adicionar uma ação aqui agora, depois que eu obtive o conteúdo de arquivo. Agora eu vou vir aqui no Google Drive. Ó, no Google Drive, eu vou vir aqui, criar arquivo. Tá? Caminho da pasta, onde eu quero criar. Agora a gente seleciona. A gente não está trabalhando com Word aqui, então a gente vai selecionar a pastinha do arquivo do Word. A gente está verificando se o arquivo é Word ou não. E a gente vai vir aqui, salvar dentro da pastinha Word. Tá? O nome do arquivo, a gente pode pegar aqui o mesmo nome que veio daqui, tá bom? O nome do arquivo. E beleza. Agora a gente obteve o conteúdo e vai criar esse arquivo. Olha só. Vamos testar esse fluxo aqui. Vamos testar esse fluxo. Olha só. Vou vir aqui. Opa. Faltou o conteúdo, né? O conteúdo do arquivo, ele vem aqui da etapa obter conteúdo de arquivo. Vamos lá. Agora a gente vai testar aqui manualmente. E olha só o que vai acontecer. Beleza. Olha, ele salvou e testou, né? Agora ele está rodando aqui, ó. Ficou laranjinha, que ele está levando um tempinho para rodar e ele acabou de rodar. A hora que eu vier aqui no meu Google Drive, o arquivo do Word vai estar dentro da pasta do Word. Na hora que a gente executou esse fluxo, a gente viu aqui dentro que tem o arquivo do Word criado aqui dentro da pastinha do Word. Olha só, eu tenho um arquivo aqui e um arquivo do Word. Rafa, os outros arquivos vão estar dentro das outras pastas? Não. Por quê? O fluxo aqui a gente construiu justamente para verificar o Word. Agora a gente tem que fazer finalizar o fluxo verificando os outros arquivos, tá bom? Olha só o que ele fez. Então aqui, ó, ele listou os arquivos, depois ele foi para o aplicar a cada para verificar 6 itens. Quais são os 6 itens? Aqueles que estão aqui no nosso documento do Word. O primeiro é arquivo Word.docx,
Opa, esse aqui é o nosso que a gente já pegou para verificar. Olha só a condição que apareceu. True, e ele foi justamente para o se sim. Olha só, ele executou o se sim aqui, ó. Se sim, né? Se sim é a condição verdadeira do nosso fluxo. Então ele obteve o conteúdo de arquivo e criou o arquivo dentro da nossa pastinha. Ele não executou o se não. Para o próximo arquivo, que é chamado powerpoint.pptx, a nossa condição não foi satisfeita. Por quê? Porque a gente estava comparando o MediaType, o valor do MediaType, com esse valor aqui. O valor do MediaType do PowerPoint é esse valor aqui, ó, diferente desse. Então, a condição justamente foi falsa. E ele não executou essas ações aqui, ó, nem essa e nem essa, porque ele disse que a minha condição não foi satisfeita. Bom, e ele foi para o senão aqui. Ele, em vez de ele vir para cá, para esse lado do fluxo, ele foi para esse aqui. Porém, esse aqui a gente não tem nada ainda, que é o que a gente precisa colocar agora. Então, a gente precisa colocar agora a mesma verificação para o Excel e para o PowerPoint. Então, para a gente colocar essa mesma verificação para o Excel e para o PowerPoint, é onde a gente coloca uma outra condição aqui dentro. Tá? Então, dentro do senão, vai uma outra condição. Olha só, então eu vou verificar o mesmo MediaType e agora a gente vai ver Excel e PowerPoint. Então, se ele for igual a... Vou voltar aqui no meu Word. Olha só. Então, se ele for igual agora aqui ao PowerPoint, né? Esse aqui, ó, PowerPoint. Vamos pegar o MediaType do PowerPoint. Beleza? Vou vir aqui e dar um Ctrl V. Tá? Dá o Ctrl V. Então, se sim, a gente vai fazer a mesma coisa. Qual é a mesma coisa que a gente vai fazer? A gente vai no Google Drive, obter conteúdo de um arquivo e criar arquivo. Bom, vamos lá. Obter conteúdo de arquivo usando o caminho. O caminho é justamente o path, tá bom? E agora a gente vai criar o arquivo. Beleza? Então, no Google Drive, a gente vai pegar aqui e criar o arquivo. Google Drive, criar um arquivo. No caminho da pasta a gente está vendo o PowerPoint, então a gente tem que selecionar a pastinha do PowerPoint. Arquivos, PowerPoint. O nome do arquivo é o próprio name do que a gente está vendo, do item atual do aplicar a cada, né? E o conteúdo do arquivo é obter conteúdo de arquivo usando o caminho 2, tá bom? Então, conteúdo do arquivo. Olha só, aqui eu tenho obter conteúdo de arquivo usando o caminho e aqui eu tenho obter conteúdo de arquivo usando o caminho 2. Porque cada vez que eu vou criando uma mesma ação com o mesmo nome, ele vai colocando um índice, beleza? Então aqui agora eu fiz o para o PowerPoint e eu preciso fazer exatamente essa mesma estrutura para o Excel dentro desse sinal. Tá bom? Vamos colocar aqui uma condição. Agora o valor que a gente vai verificar é o MediaType. E o MediaType, vamos abrir nosso Word aqui. Agora é o MediaType do Excel. Copiar tudo, Ctrl C, fechar o Word aqui e colocar ele aqui dentro. Se sim, a gente vai fazer a mesma coisa. Google Drive, obter conteúdo de arquivo usando o caminho, né? Google Drive, obter conteúdo de arquivo usando o caminho. O caminho a gente tem é justamente aqui. O caminho a gente tem é o path. E agora a gente vai pegar e criar um arquivo também no Google Drive dentro da pastinha de Excel. Então a gente vai criar o arquivo aqui, caminho da pasta. Agora é a pasta de planilhas. O nome do arquivo é o nome do arquivo mesmo, name. E o conteúdo do arquivo é do obter conteúdo de arquivo usando caminho 3. Beleza? Agora eu vou salvar para a gente fazer esse mesmo teste aqui, essa mesma execução e verificar se tudo está dentro lá da pastinha. Então vamos testar esse fluxo aqui. Vou clicar aqui manualmente e vou testar. Fluxo de execução. Concluído. Está executando aqui agora. Pode demorar um pouquinho mais, né? O outro demorou 5 segundos. Esse aqui deve demorar uns 15, 20 segundos para rodar. Ele fica com esse 33 aqui, mas na verdade não vai ser 33, ó. Foi 14 segundos. E olha só, no aplicar a cada um, ele mostrou aqui, ó, o Word, né? Ele mostrou o Word. Vou tirar um pouco do zoom aqui para ficar mais fácil. O Word foi para cá. Ele não executou essa outra condição, porque ele já bateu logo de cara, a primeira foi verdadeira. No PowerPoint, olha só, ele não executou essa, então ele veio para cá, ó. Olha só, ele não executou essa aqui, ele não veio para cá, ele veio para cá. E essa segunda condição, ela foi verdadeira já, então ele foi para cá, certo? Então, ele tinha a possibilidade de vir
para cá, né? A hora que ele veio dessa condição, ou ele vinha para cá, que era o se sim, para a esquerda, ou para o se não para a direita, ele veio para o se não. Dentro desse se não, ele tinha uma outra condição. Ele podia vir para esse se sim aqui, ou para esse se não. Ele veio para o se sim, tá bom? O próximo arquivo é um arquivo de Excel. Olha só, ele executou essa condição, veio para o se não. Executou essa condição, veio para o se não. Aí ele veio para a condição 3 e executou o se sim dessa condição. Tá bom? Então ele executou. Agora para os outros arquivos que são pasta, vai tudo já falhar em todas as condições, todos vão para o se não de todo mundo. Tá bom? Agora, se a gente voltar aqui na pastinha arquivos, a gente tem aqui planilhas, arquivo de Excel 1. A gente tem PowerPoint, o arquivo do PowerPoint. E a gente tem o Word aqui. Bom, Rafa, como que eu faço agora para tirar esses arquivos da pasta raiz principal? Eu posso simplesmente excluir o arquivo. Bom, dentro de cada ação dessa agora, dentro de cada sim, depois dos criar arquivo, a gente pode vir no Google Drive, ó, Google Drive, e a gente pode vir e excluir o arquivo. Que arquivo que a gente quer excluir? A gente quer excluir o arquivo que a gente acabou de criar? Não. A gente quer excluir o arquivo que veio do listar arquivos na pasta, certo? Do listar arquivos na pasta. Então a gente vai vir aqui, listar arquivos na pasta, ID. A gente passa o ID do arquivo, que é uma coisa, uma informação única de cada arquivo. Mesma coisa aqui, ó. Google Drive, excluir arquivo. Mesma coisa, do listar arquivos na pasta, ó, listar arquivos na pasta, ID. A gente está excluindo o arquivo. E agora a gente vai para o 3, tá? Criar arquivo 3, a gente vai excluir o arquivo 3. Aqui é Google Drive. Google Drive. Excluir arquivo. Excluir arquivo, listar arquivos na pasta, ID. Tá? Agora a gente vai salvar. Para a gente fazer o teste, eu vou vir aqui dentro do meu Google Drive, excluir os arquivos aqui, para ele não tentar criar um arquivo com o mesmo nome dentro das pastinhas, porque isso pode dar erro. E agora que a gente finalizou esse fluxo, a gente vai testar. Bom, olha só. Então aqui ele vai demorar uns 14 segundos para rodar. Beleza, aplicou. Demorou uns 18, né? Agora aqui dentro de cada pastinha vai ter os arquivos, né? Vamos apertar um F5 aqui, ó. Já apareceu aqui dentro de planilhas, ó. Vamos abrir a pastinha arquivos primeiro, ó. Sumiu todos os arquivos aqui dentro. Word tem um arquivo. PowerPoint tem um arquivo. E planilhas tem o seu arquivo. Tá bom? Então, nesse fluxo, a gente criou aqui um mecanismo para organizar arquivos pensando numa coisa que fazendo uma analogia com uma atividade rotineira do nosso dia a dia, que é a questão de pendurar roupa, guardar, dobrar, ver se a cor é diferente, é que a gente estava olhando arquivos. Então, nessa aula, a gente já viu um conector novo, que é o conector do Google Drive, vimos aqui o compor, que aceita qualquer coisa, basicamente como se fosse um bloco de notas aqui dentro, as condições e o aplicar a cada. Tá bom? E nas próximas aulas a gente vai continuar vendo muito mais coisa aqui do Power Automate para te ajudar cada vez mais a criar fluxos personalizados para você automatizar todas as suas tarefas aí no seu dia a dia. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo dessa série. Até mais!